Durante séculos, a profecia de São Malaquias despertou fascínio e inquietação entre os cristãos. Ao lado das enigmáticas previsões de Nostradamus, ela figura entre as mais comentadas e temidas profecias da história da Igreja. Mas o que há, de fato, por trás dessa misteriosa lista de papas e do temido anúncio do fim dos tempos? Assista até o final e descubra todos os detalhes dessa profecia que até hoje provoca curiosidade, temor e especulações sobre o destino da Igreja e da humanidade. São Malaquias nasceu em 1094, na cidade de Armagh, na Irlanda, e se tornou uma das figuras religiosas mais influentes do seu tempo. Conhecido por sua devoção, sabedoria e reformas no clero irlandês, ele exerceu um papel central no fortalecimento do catolicismo em sua terra natal. Tamanha era sua dedicação que acabou sendo nomeado arcebispo, assumindo a liderança espiritual da Igreja na Irlanda. Sua atuação pastoral e disciplinadora causou grande impacto, despertando não apenas a admiração popular, mas também o interesse da própria Santa Sé. Poucos anos após sua morte, em 1148, Malaquias foi canonizado pelo Papa Clemente III, tornando-se o primeiro irlandês reconhecido como santo pela Igreja Católica. Um dos aspectos mais marcantes da sua vida foram os relatos sobre seus dons espirituais. Há registros de que ele teria previsto com exatidão o momento da própria morte. Além disso, foram atribuídas a ele previsões precisas sobre a morte de outras pessoas de grande relevância em seu tempo. Esses relatos foram reforçados por ninguém menos que São Bernardo de Claraval, um dos teólogos e místicos mais influentes do século XII. Bernardo, que era seu amigo pessoal, escreveu uma biografia de São Malaquias onde deixou claro seu fascínio com os dons proféticos e curativos do arcebispo irlandês. Segundo São Bernardo, Malaquias possuía uma capacidade espiritual fora do comum, tendo demonstrado uma conexão singular com o divino. Essa aura de misticismo que envolvia a figura de São Malaquias foi um terreno fértil para que, séculos depois, surgisse uma das profecias mais polêmicas e intrigantes da história da Igreja Católica. Em 1595, o monge beneditino Arnold Wion publicou uma série de 112 lemas latinos que, segundo ele, teriam sido escritos pelo próprio São Malaquias em meados do século XII. Esses lemas, curtos e enigmáticos, descreviam todos os papas que ocupariam o trono de Pedro desde Celestino II, eleito em 1143, até o último pontífice, sob o qual ocorreria o fim da Igreja e o juízo final. Mas por que essas profecias só apareceram 4 séculos após a morte de Malaquias? A explicação está no próprio contexto da publicação. Arnold Wion tinha interesses políticos claros. À época da publicação das profecias, o conclave estava prestes a escolher um novo papa após a morte de Urbano VII. Wion era apoiador do cardeal Girolamo Simoncelli, um influente eclesiástico que possuía aspirações ao trono papal. As profecias vinham a calhar. Se Simoncelli fosse identificado como o papa indicado em uma profecia centenária de um santo reconhecido pela Igreja, sua candidatura ganharia um peso extraordinário. Assim, Wion apresentou os 112 lemas como um manuscrito antigo recém-descoberto, atribuído a São Malaquias. Os primeiros 74 lemas, que cobriam os papas que já haviam reinado até 1590, encaixavam-se de forma surpreendentemente precisas personalidades dos respectivos pontífices. Isso causou um grande impacto. Muitos ficaram convencidos de que, de fato, aquelas profecias só podiam ser verdadeiras, dada a exatidão das correspondências. O lema do Papa seguinte ao 74º fazia referência a características muito próximas das de Girolamo Simoncelli. No entanto, o plano não funcionou, Simoncelli não foi eleito. Mas o fascínio pelas profecias permaneceu. Esse fenômeno ilustra como uma fraude pode ganhar força quando amparada pela credulidade popular, por um nome santo e por um clima político e espiritual propício. Ao encaixar perfeitamente os primeiros 74 lemas com papas já conhecidos, uma tarefa fácil para quem escreve retrospectivamente, Arnold Wion construiu uma base sólida de credibilidade para o restante das profecias. A partir do 75º Papa, no entanto, os lemas tornam-se vagos, o que confirma a tese de que os anteriores foram escritos com conhecimento histórico, enquanto os seguintes foram projeções sem base. Apesar disso, a crença na profecia se espalhou. O fato de os primeiros 74 papas se encaixarem com tamanha exatidão nos lemas latinos impressionou teólogos, estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Com o passar do tempo, cada novo papa era visto à luz das supostas previsões de São Malaquias. Quando chegamos ao 112º lema, as interpretações se multiplicaram. Muitos passaram a acreditar que esse último papa, que segundo o texto governaria durante uma grande tribulação,
seria o próprio Papa Francisco. Assim, surgiram interpretações apocalípticas que afirmam que o pontífice argentino seria o último antes do fim da Igreja e do juízo final. O lema atribuído ao último Papa é particularmente simbólico e alarmante. Na última perseguição da Santa Igreja Romana reinará Pedro, o romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. E quando essas coisas estiverem concluídas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Esse tom apocalíptico, com referências ao juízo final e à destruição de Roma, alimentou por séculos a imaginação de religiosos e conspiracionistas. A realidade é outra. Tudo indica que a chamada profecia de São Malaquias não passou de uma engenhosa fraude literária e política perpetrada por Arnaud Douillon. A inexistência de qualquer referência ao documento antes de 1595, o contexto oportunista de sua publicação e a diferença gritante entre a precisão dos primeiros lemas e a vagueza dos posteriores mostram que se trata de uma fabricação. Isso não quer dizer que os cristãos não devam permanecer vigilantes quanto à volta de Cristo. A Bíblia nos ensina que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que devemos estar atentos aos sinais dos tempos. Esperamos, com fé, a volta de Jesus e a consumação da história segundo os desígnios divinos. Mas essa expectativa não se baseia em profecias duvidosas ou textos forjados, e sim na promessa firme e verdadeira do Senhor.